Vou pegar aqui então uma outra imagem, essa imagem aqui do barco, para a gente poder trabalhar com máscaras. Quando a gente faz os ajustes por aqui, a gente está fazendo ajustes globais. Ou seja, se eu aumento aqui a minha exposição em mais ou menos um ponto, eu estou aumentando a exposição da minha imagem inteira. Imagina que eu não quero fazer isso. Eu quero, por exemplo, trabalhar só em cima desse barco, aumentando a exposição, ou trocando cor, ou então dando um pouquinho mais de nitidez para puxar mais toda a textura que tem aqui nesse barco. Eu posso indicar para o Lightroom que eu quero trabalhar só nessa área. Então, vou dar um Ctrl Z para voltar a exposição aqui ao normal. E vou clicar nesse último ícone, esse ícone de pincel aqui, que é a minha máscara. Quando eu clico nele, ele vai abrir algumas opções. E essa opção aqui de baixo é a opção de brush, a opção de pincel, onde eu vou configurar o meu pincel. Então, pincel A e pincel B são simplesmente duas configurações diferentes que eu posso ter para os meus pincéis. O Eraser, que é o apagar a borracha, ele vai apagar as áreas que eu pintei sem querer, né, que eu passei da área que eu estava querendo pintar. Então aqui eu tenho o Size, que é o tamanho do meu pincel, né, arrastando aqui o slider para a direita eu aumento o tamanho, para a esquerda eu diminuo. Funciona também aquela história do colchete para a direita para aumentar e para a esquerda para diminuir o tamanho do meu brush. O Feather, né, o suavizar, ele funciona também da mesma forma que o Spot Removal. Quanto mais alto tiver esse valor, mais suave vai ficar a borda do meu pincel. O Flow, o fluxo, né, e o Density, que é a densidade, eles trabalham basicamente da mesma forma. Se eu aumento aqui, por exemplo, o botãozinho de exposição, vou aumentar aqui para 2, para ser bem exagerado, e coloco aqui tanto a densidade quanto o fluxo no 100, quando eu pinto por cima do meu barco, olha, ele está pegando muito o efeito, ele está jogando realmente esses dois pontos de exposição que eu coloquei aqui. Vou deletar esse ponto de novo, ó, clique em cima dele e pressiona Delete, e vou diminuir o fluxo para 50, aqui o Flow. Quando eu pinto, agora você nota que o pincel está bem mais suave, né? Ele não está aplicando o efeito de forma tão forte. A mesma coisa acontece se eu mantiver o fluxo no 100 e a densidade no 50. Ó, vou pintar, ele também vai deixar bem mais suave o meu efeito. Vou deletar aqui o meu ponto, minha máscara, e aumentar a densidade para 100. Um dos mais bacanas que tem aqui é esse Auto Mask, né? A máscara automática. O que ele vai fazer? Quando eu estiver pintando a minha área, né? A área que eu vou querer trabalhar, ele vai reconhecer as áreas de borda, essas áreas de contraste, e não vai me deixar passar muito dali. Ele vai controlar a minha pintura para que eu faça um trabalho mais preciso. É óbvio, se você forçar demais, ele vai pintar do lado de fora. Outra coisa que eu gosto de deixar ligado aqui é esse Show Selected Mask Overlay. Ele vai mostrar para mim, enquanto eu estiver pintando, a minha máscara. Então eu vou dar um clique aqui no checkbox e ele vai me mostrar. Vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho do pincel, colchete para a esquerda. Vou deixar o Feather mais ou menos aqui em 40, Flow em 100, densidade em 100. Vou voltar a minha exposição para o 0, que eu não quero trabalhar com exposição no barco, e vou começar a pintar. Está vendo que ele está fazendo aqui uma área vermelha, né? Vou pintando aqui e vou pintar o meu barco inteiro. Você vê que algumas áreas ali embaixo acabou passando um pouquinho, mas não se preocupa com isso agora não, que a gente vai remover aquela área dali. Pode ir passando o mouse, ó, nota que quando eu estou chegando aqui bem perto, ele está passando um pouquinho da área que eu quero, mas ele está controlando muito melhor o meu pincel do que se eu tivesse com o Auto Mask desligado. Então eu vou terminar aqui de pintar de uma forma relativamente grosseira mesmo. Para algumas áreas que você queira mais detalhe, é bom você diminuir mais ainda o tamanho do pincel para continuar pintando do que fazer dessa forma mais grosseira que eu estou fazendo aqui. Então eu tenho essa área aqui de baixo, algumas áreas aqui em cima, por exemplo, aqui na grama, que eu acabei pintando e que eu não queria pintar, e que o Auto Mask não limitou tanto isso aqui para mim. Então eu vou clicar aqui no Erase, no apagar, e ligar também o Auto Mask dele. E vou pintar essas áreas que eu não estou querendo. Essas áreas aqui de baixo. Vou diminuir um pouquinho aqui o pincel. O tempo todo é sempre bom você trabalhar
com o tamanho do brush, porque assim você consegue fazer um trabalho mais fino, um trabalho mais preciso. E vou pintando todas essas áreas daqui que eu não quero que recebam o meu efeito. Aumentar um pouquinho mais aqui o brush para tirar essa área aqui debaixo do barco. E pronto, meu barco está pintado. Eu também posso acessar a ferramenta Eraser. Quando eu estou com a ferramenta Brush selecionada, por exemplo, selecionei aqui o A, se eu pressionar o Alt enquanto eu estou com a ferramenta, eu também acesso ela. Olha, ela vira um menos e ele vai direto lá para o Eraser. E agora eu posso trabalhar só aqui nessa área do barco. Eu posso mexer em qualquer um desses parâmetros que só o barco vai ser atingido. Vou desmarcar aqui então o Show Selected Mask Overlay, esse checkbox. Eu posso deixar o meu pino aqui, ou então falar para ele não mostrar também para mim, vindo aqui colocando Never, que aí ele não vai mostrar o pino para mim. Aqui o pino não está me incomodando, então vou deixar no Always mesmo. Então vamos dizer que eu quero puxar um pouco mais essa textura do barco, né? Essa textura está bacana aqui no barco. Eu tenho alguns presets de efeito aqui em cima, onde está escrito Effects. Eu clico nele e eu tenho algumas opções de temperatura de cor, de exposição, de contraste, de altas luzes, saturação, nitidez, enfim, isso daqui são alguns presets. Se você clicar em cima, por exemplo, do Sharpness, ele aumentou aqui, ó, a nitidez, né, o Sharpness, para 25. Se eu clicar aqui e clicar em exposição, ele vai jogar a minha exposição para 1. Então eu vou pegar aqui, ó, vou zerar a minha exposição, dando um clique duplo aqui em cima de Exposure. Para dar mais textura no meu barco, eu posso tanto alterar o Clarity quanto o Sharpness, que é a nitidez. Se eu zerar aqui o Sharpness, botar em menos 100, você vê que o barco ele fica um pouco com blur, né, com um pouquinho de desfoque. E se eu jogar ele para mais 100, eu vou ganhar mais nitidez no meu barco. O Clarity ele vai puxar um pouquinho mais ainda toda a parte de textura do meu barco. Então, se eu desligar aqui o efeito nesse íconezinho de baixo, olha o que eu tinha antes e o que eu tenho agora. Mais uma vez, a gente tem que sempre tomar cuidado, tá, com exagero aqui no Sharpness e no Clarity para não ficar muito falso o nosso retoque. Você pode também dar um pouquinho mais de exposição aqui de repente, 36. Eu já tenho um barco completamente diferente. Então, dessas opções novas que surgem aqui junto com a máscara, né? Porque essas outras de cima a gente já viu. Então, o Sharpness é a nitidez, vai aumentar a nitidez da sua imagem, da área que você selecionou. O Noise, ele vai reduzir a quantidade de ruído, caso haja ruído na sua imagem, né? Se você usou um ISO muito alto e aí trouxe ruído para a imagem, você pode diminuir um pouquinho aqui, arrastando o slider para a direita ou para a esquerda. Para diminuir o efeito, né, o defeito moiré, porque dependendo da textura que você fotografar, ele pode dar esse tipo de defeito. E o defringe, que é o remover borda. Se tiver alguma cor vazando nas bordas do seu objeto, você pode tentar ajustar isso aqui. Eu também posso colocar uma cor, dando um clique nesse quadradinho aqui, e aí eu posso escolher, ó, eu quero pintar mais de azul, o barco vai ficar mais azulado, mais amarelo, tá? Então é só clicando aqui na imagem que você vai conseguir a cor que você deseja. Aqui eu também posso ajustar a saturação, olha, menos saturação, mais saturação na cor. Quando eu coloco aqui a saturação no 0, é porque não vai ter nenhuma cor ali. Fechar aqui. Posso também aqui embaixo resetar o efeito, fechar a minha aba desse efeito. Ou se eu quiser mascarar uma outra área para jogar um outro tipo de efeito, eu tenho que clicar aqui em New, nova máscara. E aí eu vou pintar essa outra área da mesma forma que a gente fez aqui o barco e vou ajustar os efeitos como eu quiser. A gente ainda vai utilizar a máscara em algumas outras situações.